E aí, mão na massa, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai aprender sobre processos de software. Como leitura recomendada, eu coloco à disposição os capítulos 2 e 3 do Prism, que descrevem bem, de uma maneira bem interessante, os processos de software, e o 2 do Somerville, tá? Mas vamos começar, né? Vamos aprender sobre alguns modelos e ver sobre um dos mais conhecidos, que é o RUP. Primeiro vamos recapitular, né? Eu havia até falado em aulas anteriores que processo de software nada mais é do que um conjunto de atividades. Basicamente isso, né? Atividades que são executadas por pessoas, então elas têm os papéis definidos, né? O que é que ela vai fazer, e elas geram artefatos. Falei que um processo de engenharia de software é isso, né? A gente pode confirmar isso aqui no conceito, onde estendendo um pouco essa noção e dizendo que um processo de software ele não é só um conjunto de atividades, ele é um roteiro de atividades. Então isso dá a noção de sequência, tá? O que é que você, por onde você começa? Para onde você vai? Quais são os desvios que você vai ter? Eu posso começar especificando o software e aí eu vou fazendo a arquitetura, mas em paralelo eu já faço a codificação. Então assim, a definição da sequência vai ser definida de acordo com a necessidade do projeto, tá? Por ser um processo repetível, tem pessoas que dizem que processos de software poderiam ser considerados até como algoritmos, né? Já que, pela definição, um processo de software consiste de atividades com artefatos relacionados, como eu falei, recursos humanos e computadorizados, estruturas e restrições organizacionais com o objetivo de produzir e manter software, né? Então, é basicamente atividades, artefatos, pessoas e computadores com o intuito de fazer software. Esse é o conceito. Vamos lembrar que a crise do software acabou apresentando um caos de desenvolvimento, onde tinha muito processo com tempo extrapolado, ou até cancelado, ou cheio de bugs, né? E isso acabou até causando um rebuliço na área né, nos especialistas de desenvolvimento de software, e acabaram vendo que essa disciplina deveria ser mais confiável. Até por isso que surgiu o nome engenharia de software. E os modelos, né, os processos de software têm um papel atuante nisso, porque ele dá justamente a fundação para que a gente consiga executar um trabalho mais organizado, já que ele define a sequência de passos e como é que a gente vai executar essa sequência, né? Vamos lembrar um pouco do ciclo de vida da aula anterior, onde a gente tem essa sequência lógica de passos para desenvolver um determinado software. Mas vocês vão ver nesses modelos de processo, ou seja, nesses exemplos de processos, que esse ciclo de vida ele pode ser configurado de maneiras diferentes. Quer ver? Vamos mostrar aqui. O primeiro exemplo é o modelo em cascata, chamado de clássico, né? Qual a ideia desse modelo? A gente pega o ciclo de vida, todas as atividades dele, e a ideia é que a atividade posterior não seja iniciada antes da atividade que você está for concluída, né? E aí você gera os artefatos, eu não diria nem documentos, chama de artefatos, para cada atividade dessa, né? E você geralmente utiliza esse método em circunstâncias onde você entende bem o problema que você está lidando. Você sabe que aqueles requisitos, por exemplo, eles não vão mudar. As funcionalidades do sistema não vão mudar nunca. Não caia na armadilha de achar que isso é válido para a maioria dos sistemas. Isso é válido para 0,1% dos sistemas, eu diria. Porque requisito muda o tempo todo. E no modelo em cascata você faz tudo de requisito, depois faz tudo de código, tudo de testes, etc. E aí você, se tiver erro, você vai voltar para aquela atividade e fazer tudo de novo. Então é mais ou menos assim que funcionaria, né? Eu faço análise, elaboro, por exemplo, um documento de requisitos, e aí eu vou fazer de todas as funcionalidades, aí eu vou fazer uma arquitetura
toda. Assim, se ocorrer algum erro, aí você pode ir voltando aqui para as outras etapas, mas a ideia é que você consiga fazer. Na verdade, tem umas ligações aqui, né? Aqui ligar para cá, aqui ligar para cá. E aqui ligar para cá, porque se houver um erro nessa. Se você identificou um erro no requisito, por exemplo, e você está na arquitetura, você tem que voltar para o requisito para fazer de novo. Então, assim. Agora, se você já conhece muito o requisito e você vê que ele não vai ter erro, você pode passar ele para a fase seguinte, porque a probabilidade de voltar é menor. Você não fica nesse ciclo preso aqui e nunca vai codificar o software, por exemplo. Mas você vê que na maioria dos cenários isso não é verdade. A gente não domina 100% um problema. E também, por exemplo, a solução ela pode não ser 100%, se adaptar ao longo do tempo. O código, a gente precisa rodar o fluxo com alguns pedaços, alguns incrementos para verificar se aquilo que a gente montou realmente está funcionando. Então, só para fixar, projetos raramente vão seguir esse fluxo em sequência, tá? Porque as coisas são sempre feitas iterativamente. E o requisito tudo de uma vez, isso geralmente não se aplica, porque existe uma incerteza grande nos inícios dos projetos, que a gente não entende muito bem o problema. Então, por isso que não é muito apropriado. E às vezes a gente demora para entregar o software funcionando. Se a gente demora às vezes para entregar uma parte do software, imagina para entregar o software inteiro. O cliente não vai ficar esperando esse tempo todo. A forma moderna de desenvolver software, a gente está sempre entregando partes e não deixando para entregar no final. Aí com isso surgiu a ideia dos modelos incrementais, onde você aplica os modelos em cascata, incrementos dele, né, para determinados incrementos de software. Porque a gente sabe que é preciso mostrar o software funcionando para o cliente. Não é para deixar lá no final, 6 meses depois, ele vê um elefante branco e aí depois ele disser, isso aqui tem que mudar. Você volta para fazer tudo de novo. Então, a ideia dos incrementos é que ele consiga ter o feeling no sistema aos poucos e até possa contribuir para a melhoria do sistema antes até de ser lançado. A ideia é que cada incremento que for liberado incorpore alguma funcionalidade, né? Então, por isso a gente tem que priorizar. Por quê? Porque a ideia é que as funcionalidades, os incrementos mais relevantes para o cliente, sejam entregues primeiro, certo? Então, aqui é um exemplo. Você passa o cascata no incremento 1, faz análise daquele requisito, faz arquitetura de parte do sistema, codifica aquilo ali, ou pode fazer uma arquitetura de alto nível, por exemplo, precisa ser parte da arquitetura, né? Até porque é difícil fazer parte de uma arquitetura. A gente tem que prever o comportamento do sistema de maneira geral. Mas como a gente não entende todos os requisitos, pode ser que essa arquitetura mude ao longo do tempo. Então você faz uma versão inicial e aí depois vai mudando ao longo do tempo, tá? Pronto, entregou a funcionalidade 1. Beleza, vou agora fazer o requisito, atualizo a arquitetura, codifico, testo aquilo ali. E manutenção basicamente só vai entrar quando o sistema for liberado, né? Então vamos tirar essa parte de manutenção daqui. E com isso você vai entregando os incrementos, né? Nem tudo são flores, porque assim, quando você não pega um modelo com incremento por incremento, acontece o quê? Às vezes se eu focar muito num incremento só, digamos que o sistema ele tem um escopo e eu vou entregar aquela partezinha aqui como primeiro incremento, eu não vou ter o entendimento desse todo aqui, né? E a falta de entendimento desse todo pode fazer com que, por exemplo, a gente faça uma arquitetura mal feita, porque a gente não sabe as especificidades dos entornos daquela funcionalidade. Então isso pode acabar causando o que a gente chama da degradação do software. Ele ir aumentando a sua complexidade e tendo uma estrutura que fique difícil de melhorar e de incorporar novas funcionalidades ao longo do tempo. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Refatorar aquilo ali, mudar aquilo ali. E pode ser que essa refatoração leve muito tempo e dinheiro para fazer. Então por isso que o método incremental não é muito indicado para esse tipo de cenário, tá? Os que a gente acaba
acaba aceitando como métodos mais adequados para o contexto de engenharia de software são os evolucionários, que ele sabe que a gente vai ter que entregar os incrementos, mas a gente sabe que o software ele vai evoluir ao longo do tempo e você precisa tirar um tempinho para consertar o software, aquele incremento entregue, para que ele evolua de uma maneira mais sustentável, tá? Eles também são modelos iterativos, né? Você vai entregando interações. E existem vários tipos de processos inspirados em modelos evolucionários. Tem prototipação, espiral, concorrente, né? Vamos ver prototipação, por exemplo. Prototipação é um método interessante quando a gente não entende muito bem o software. Na verdade, a gente entende muito pouco. Vou dar um exemplo aqui, uma startup. Nem sabe ainda, está desenvolvendo um nicho de mercado, não tem sistema concorrente, então como é que vai desenvolver? A ideia, uma das ideias é começar com prototipação, porque assim entende como é que o software ele poderia ser entregue e depois que entende bem, você começa a desenvolver efetivamente. Então, você começa o projeto na demonstração de conceitos, tá? Então, os incrementos iniciais a serem entregues, incremento 1, incremento 2, seriam basicamente demos do software. Depois que você entender bem, aí você vai fazer a parte de desenvolvimento daquele sistema, tá? E geralmente a gente utiliza também um método de prototipação com esses demos aqui para identificar requisitos que a gente não conhece, né? Por isso que ele é adaptado para esse tipo de contexto. O problema do método de prototipação, do processo de prototipação, é que às vezes é impossível criar protótipos para atender requisitos não funcionais. Por exemplo, eu quero construir um sistema X para minha startup, mas eu quero ver se o meu sistema ele vai ter um tempo de resposta bom, ou seja, ele não vai ser muito lento. Você não consegue fazer uma demo para verificar se o sistema vai ser lento ou não. Você só consegue identificar isso testando o sistema que está sendo desenvolvido na realidade. Então, é impossível você avaliar requisitos não funcionais, avaliar a qualidade do software em protótipo, tá? Ele pode também atrasar a entrega da versão funcional do software, ou seja, a gente ficar prototipando por tanto tempo que a gente perde a noção e aí até chegar numa versão que seja aceita para desenvolvimento, a gente já gastou muito tempo fazendo o protótipo. Isso pode acabar atrapalhando, tá? Existem muitos riscos envolvidos. A gente faz demonstrações, a gente não sabe como é a coisa na realidade, então pode causar problemas lá na frente que o protótipo não identifica. Então por isso que você poderia estar perdendo tempo, porque você desenvolvendo o software poderia antecipar riscos que acontecem durante o desenvolvimento, durante a elaboração técnica da proposta de software, certo? O modelo espiral, ele é um pouco mais realista do que isso. Ele traz uma fase de reflexão a cada incremento. Barry Bem foi o cara que criou esse modelo. É um cara muito conhecido na área de engenharia de software. Inclusive, eu usei uma referência dele em outro slide. E como é que funciona o modelo espiral, né? Ele tem um processo de voltas, onde as voltas mais internas aqui, elas se preocupam com a parte de concepção do software. Porque o Barry Bem ele entende que o software ele é dividido em fases. Tem uma parte que a gente se preocupa mais em entender o software, que ele chama de concepção. Tem uma parte que a gente se preocupa mais no projeto e na elaboração técnica. Tem uma parte que a gente se preocupa mais em codificar, outra parte mais em testar e fazer implantação. Então ele se preocupa com isso. O modelo dele inspira isso, por isso que ele é mais realista, ele traduz mais o que é a realidade de desenvolvimento. E as voltas mais externas se preocupam com a entrega, a operação do software e manutenção. Então, se você olhar para o ciclo de vida e olhar para o modelo espiral, você vê que ele se encaixa mais nesse contexto, né? Mas como nem tudo no modelo espiral são flores, existem alguns riscos envolvidos, né? O modelo, por exemplo, ele trata os riscos, mas se um risco for descoberto e não for gerenciado adequadamente, fatalmente vai ocorrer problema. O que é esse risco? Vamos lá. Essa imagem ela vai acabar explicando melhor. No início do projeto, perceba que as atividades envolvidas aqui é mais a parte de conceito
de concepção do sistema. Eu vou fazer uma concepção dos requisitos, eu vou fazer uma concepção de como é que ele vai operar e vou fazer um plano de requisitos, ou seja, eu não cheguei a detalhar nada no início do projeto, apenas verificando como é que ele funcionaria, tendo uma visão geral do projeto. Aí o que é que o Barry Bem faz? Ele coloca aqui uma análise de risco, que é o que consiste a análise de risco? É verificar tudo que pode causar problema no desenvolvimento do projeto, tá? E ele acaba colocando uma fasezinha de prototipação aqui para que a gente consiga entender. Não precisa ser um protótipo funcional do sistema, não. É apenas para que a gente entenda se tudo que a gente realizou aqui anteriormente foi feito adequadamente, se a gente não deixou de analisar nenhum risco envolvido, tá? Depois que a gente faz toda essa concepção, aí sim a gente faz a atividade devidamente. Aí a gente vai e volta de novo, né? Vou fazer uma verificação se o requisito aqui está ok, vou fazer um plano do que é que eu vou desenvolver, venho aqui e analiso o risco. Será que meu requisito está bom? Eu fiz uma verificação e validação desses requisitos, será que o meu plano de desenvolvimento está bom? Vou ver se o que eu gerei aqui está ok, e aí já faço um esboço do sistema, tá? Já faço um esboço do sistema, seria um protótipo em si. Verifico se está ok, faço o plano de testes e volto a fazer a análise do risco. Aí eu já faço um protótipo mais operacional, já é quase um sistema funcionando aqui. Se eu ver que isso aí está ok, perceba que cada volta na espiral é um incremento, tá? O incremento começa aqui, termina cá, começa aqui, termina cá, e aí vai. Depois desse incremento operacional, aí eu vou para a parte de arquitetura, vou para a parte de codificação, integração, testes, implementação e release. E com isso eu vou fazendo espirais agora voltadas para essas fases, na verdade, essas atividades do ciclo de vida. E sempre no término eu vou analisar os riscos e depois volto àquela fase de novo. Aí o protótipo ele já não ocorre mais, tá? Então é isso que o Barry Bem ele organiza em termos de modelo espiral, tá? Então não é um modelo que é uma representação prática de como o processo deve ser, mas ele traz conceitos que são aplicados nos processos definidos atualmente, certo? O processo mais conhecido é o RUP, né? Mas dentre esses modelos também existem outros, como métodos ágeis, que é o que a gente vai descrever mais para frente. Tem modelo baseado em métodos formais, baseado em desenvolvimento em componentes, etc. Mas um processo, perdão, que utiliza o modelo evolucionário, o espiral, basicamente, né, do Barry Bem, é o RUP, né? Antes de entrar no RUP, é só destacar que a gente pode utilizar mistura de modelos, né? E o que é o RUP, né? É um método que foi desenvolvido, um processo, na verdade, foi desenvolvido pela Rational, que era uma empresa da época, que eu acho que foi até comprada pela IBM depois, ou se transformou na IBM, não lembro bem, que ele reúne elementos dos processos genéricos que a gente viu recentemente, né, nos slides anteriores. Ele apoia, por exemplo, que a gente faça a prototipação e faça entrega em incrementos, né? Mas como é que ele trabalha isso? Veja como ele é um pouco parecido com o modelo evolucionário, o espiral mais especificamente, né, do Barry Bem. A gente passa por uma fase de concepção, onde o objetivo inicial é se comunicar com o cliente e planejar o projeto. Depois a gente faz a elaboração do projeto, é mais verificar a arquitetura, especificar os requisitos e fazer uma arquitetura bem feita. Aí a gente parte para a construção, que a gente vai implementar o sistema e testar para ver se ele está ok. E a transição, que a gente já parte para a fase de entrega mesmo, ao cliente, tá? Aí, esse desenho, ele traduz bem, baseado no nosso ciclo de vida, ó. Aqui a gente tem atividades de análise, aqui a gente tem atividades de codificação, de design, de testes, etc. Mas aqui estão as fases do RUP, tá? Olha como as fases são interessantes, né? Na fase de concepção, a gente vai... Aqui é
o quanto de atividade a gente está executando naquele momento, tá? Perceba que na fase de concepção a gente faz a modelagem de negócios, requisitos, análise de design, já começa a fazer, mas a modelagem de negócio, a ideia do negócio para aquele projeto, ela é muito mais inerente, tá? A gente implementa pouco, a gente testa pouco, gerência de configuração já começa, mas o gerenciamento do projeto também ele já atua bastante porque a gente tem que fazer um cronograma, tá? E a parte de contexto da empresa, do ambiente de desenvolvimento, etc., do equipe e tal, também já ela é muito configurada nesse início. Beleza, depois que eu passo a fazer a elaboração, que aí já é uma parte de como o nosso sistema vai funcionar, estruturar ele, aí perceba que a gente faz muito requisito e perceba que a gente faz muita arquitetura, a gente já começa também a desenvolver aquilo ali, a estrutura básica do sistema, etc. A gente já também, se a gente for adotar, se você perceber que esses picos ó, seriam alguns incrementos a serem entregues, né? A gente faz o teste antes de entregar. Também gerência de configuração, tá vendo? A gerência do projeto que ela vai atuar para ajustar cronograma, etc. E a gente entra na fase de mão na massa mesmo, que é a codificação. Você vê que já tem pouca modelagem de negócio, pouco requisito. A arquitetura é mais picos para manter, né, para dar uma atualizada nas decisões. E aí você vê que tem muita codificação, né? Alguns testes incrementais também, em cada incremento a gente tem uma fase de testes grande, e a gente já começa a ter gerência de configuração muito mais exigida, né? Gerenciar versões de código entre desenvolvedores, etc. A gente vai aprender o que é gerência de configuração mais para frente. E aí a gerência do projeto ela já fica mais estabilizada e o ambiente também, né? Na fase de transição, no deploy do sistema, na implantação dele, perceba que o que é mais visto é o deployment. Aqui a gente começa a fazer entrega do sistema já para fazer uma homologação com o cliente. Mas aqui a gente faz mais deploys porque a gente vai trabalhar na entrega de uma vez por todas, né? Então rolam as implementações aqui porque você está mantendo o código, os testes finais, ajustes finais na arquitetura, tá? Muita gerência de configuração porque você vai ter que salvar aquelas versões dos arquivos para aquela determinada entrega, etc. O gerenciamento do projeto continua e o ambiente fica mais estável. Então perceba que para cada fase dessas do projeto a gente tem uma determinada intensidade das atividades de engenharia de software. Então o RUP ele é bem realista nesse sentido. Significa que você vai adotar todas essas atividades? Não necessariamente, mas ele dá uma noção de como elas vão funcionar ao longo do tempo. Tá? Então isso é muito interessante. Aqui a gente tem uma outra imagem que a gente descreve para cada fase dessa, ela descreve incrementos, né? Dentro daquela fase. Então você vê que construção é uma fase mais demorada. Tem muitos incrementos a serem entregues. E aqui está a quantidade de trabalho para cada atividade dessa nas fases do RUP, certo? É isso que eu tenho a falar sobre o processo de desenvolvimento. Espero que vocês tenham percebido que, em linhas gerais, né, existem alguns conceitos-chave que a gente tem que adotar no nosso processo de desenvolvimento de software, que é a questão de incremental. Só não está presente no modelo em cascata, mas o entregar o software em incrementos é muito importante e é o que tem sido feito para todas as empresas de desenvolvimento de software que eu conheço. Tá? Não só incremental, né? A questão de iteração. Junto com o incremento, a gente poder fazer o processo iterativo, fazer com que essa espiral ela acabe girando, certo? Então, por isso que a gente tem o costume de dizer que a maioria dos processos de software modernos hoje são iterativos incrementais. Iterativos porque a gente vai trabalhar em ciclos de entrega, em iterações, e incremental porque nessas iterações a gente vai entregar incrementos de software. A gente pode não entregar um incremento a cada iteração, mas a gente vai ter uma regularidade de incrementos a serem entregues dentro do contexto de desenvolvimento. Tá? E o RUP se destaca, não é? Porque ele é um processo que define muito da realidade de desenvolvimento de software. Você vê que a gente começa
se preocupando com a concepção do software, depois passa mais para estruturar aquilo que a gente compreendeu, implementa de verdade e aí vai fazer a transição no cliente, né? Na próxima aula a gente vai ver um outro processo, que aí eu já vou chamar de método, porque esses termos eles acabam se confundindo, mas são processos definidos nos métodos ágeis, que aí você vai ver como esses processos ágeis, eles definem a sequência de atividades no contexto deles, tá? Então a gente se vê por lá. Até logo, mão na massa.